Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com um novo conteúdo. Dessa vez vamos aqui estudar funções. E o que é uma função? A função envolve toda situação onde há duas grandezas de forma que uma depende da outra. Vamos ver um exemplo aqui. Veja bem. No açougue, o quilograma de determinado tipo de carne custa R$18, ok? Então, o quilograma de determinado tipo de carne custa R$18. Primeira pergunta aqui. Uma pessoa comprou 2,3 quilogramas de carne. A pergunta é: quanto ela pagou por essa quantidade de carne, né? Vamos ver aqui então. Ela comprou 2,3 kg de carne. 2,3 equivale a 2,3 kg. Se ela tivesse comprado 2 quilos, exatamente 2 quilos, ela pagaria quanto? Já que 1 quilo custa R$18, então 2 vezes 18, 36. Ela pagaria R$36, ok? R$36. É só multiplicarmos. Como ela comprou 2,3 quilogramas, então eu vou multiplicar aqui. O quilo custa 18 vezes 2,3. Lembrando que valores monetários, ou seja, quando envolve dinheiro, no momento de calcular você pode deixar o zero de fora, colocando-os somente no resultado. Isso para tornar o cálculo mais simples. Vamos ver quanto que dá então. 3 vezes 8, 24. Colocamos 4, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Agora multiplicamos o 2, né? Nós já multiplicamos o 3, agora multiplicamos o 2. 2 vezes 8, 16. Lembrando que quando a multiplicação é por dois números, deixamos aqui esse espaço vazio e começamos daqui, ó. Então, 2 vezes 8, 16, coloca 6, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ok? Agora vamos somar esses resultados. Aqui vai dar 4. 6 mais 5, 11. Coloca 1, vai 1. 1 mais 3, 4. Ok? Agora, é interessante sabermos onde vai essa vírgula, né? Para que o valor fique correto. Qual é a regrinha? Diz o seguinte: quando você multiplica números decimais, número que tem vírgula, você conta quantas casas tem após a vírgula. No caso aqui, após a vírgula, tem uma casa só, que é o 3. Então, se é uma casa só, no resultado também fica apenas uma casa. Então, eu conto aqui, ó, uma casa e coloco vírgula. Ok? Então, voltando à pergunta, essa pessoa que comprou 2,3 kg de carne, que é 2,3 kg, quanto ela pagou? Então, aqui, ó. Lembrando que se é dinheiro, tem que ter duas casas após a vírgula. Se aqui tem apenas uma, você completa com zero. Então, ela pagou dinheiro, nós temos que colocar o símbolo aqui, né? O cifrão. Ela pagou R$41,40. Ok? Vamos para a seguinte situação. Veja bem. Agora que é o inverso. Com R$54, quanto de carne é possível comprar? Para isso, temos que lembrar quanto custa 1 quilo. 1 quilo custa R$18. Então, com R$54, dá para comprar quantos quilos? É só você ver quantas vezes o 18 cabe no 54, pois cada 18 vai ser 1 quilo, né? Para sabermos quantos 18 cabe no 54, eu vou dividir 54 por
18. Falamos agora há pouco que 2 quilos de carne custam R$ 36. E se for 3, melhor, se forem 3, vamos ver se dá certo. 3 vezes 8, 24. Colocamos 4 e vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Deu exato. 3 vezes 18, 54. 54 tira 54, 0. Ou seja, com R$ 54, quanto de carne é possível comprar? A resposta é... perdão, não é o valor. É quanto de carne é possível comprar, né? É possível comprar 3 quilogramas de carne, ok? 3 quilogramas de carne com R$ 54. E para nós concluirmos esta primeira situação de nossa aula de hoje, olha o que é que diz aqui, ó, a pergunta, né? Deixe-me organizar aqui, ok, né? Olha só, a pergunta é: qual o preço Y a pagar numa compra de X quilogramas de carne? Gente, como eu falei no início, a função ela representa uma situação em que há duas grandezas, uma dependendo da outra. Nessa situação, quais eram as duas grandezas? Quais foram? Era a grandeza quantidade de carne, quilogramas, e a outra grandeza era o valor do quilograma, né? E o que é que nós percebemos? Que o valor a ser pago depende de quê? Da quantidade de carne comprada, de quantos quilogramas, entendeu? Então isso é uma função, porque o valor depende da quantidade de carne comprada. E aí vem a pergunta aqui: qual o preço Y a pagar numa compra de X quilogramas de carne? Então vou colocar aqui Y. Como é que eu vou calcular o valor? Vai ser igual a R$ 18 do quilo, mas tem que saber, se essa pessoa comprar 2 quilos, vai dar 36, vai ser 18 vezes 2. Se forem 3 quilos, vai ser 18 vezes 3. Se forem 5 quilos, 18 vezes 5. Como aqui não está dizendo quantos quilos essa pessoa comprou, apenas está dizendo que foram X quilogramas de carne, então aqui vai ser 18 vezes X, ok? Então nós respondemos a pergunta: qual o preço Y, está aqui, a pagar numa compra de X quilogramas de carne? Então Y vai ser igual a 18 vezes X, 18x, ok? Essa fórmula da função nós chamamos de lei da função ou ainda lei de associação da função, ok? Mostrando a relação entre as duas grandezas, y e x. Qual vai ser o valor do y? Vai depender do valor de x. Se x for 2, 2 vezes 18, y vai ser 36. Se x for 4, 4 vezes 18, 72. Ok? Então é isso. Bom, gente, essa foi um exemplo de como usarmos a função, né? É um exemplo envolvendo função. Agora vamos ver uma outra situação aqui, ó. Essa questão número 2, tá? Veja bem. Represente o perímetro y em função de x nos polígonos a seguir. Perímetro. O que é perímetro? Você lembra? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Quanto que vai medir o perímetro desse triângulo, por exemplo? Depende da medida dos seus lados. Quanto maior os lados, maior o perímetro, concorda? Então, o cálculo do perímetro também é um exemplo de função. Inclusive aqui fala, ó, represente o perímetro P em função de x. Quando fala em função de x, quer dizer que o perímetro P depende de x. Em função quer dizer que depende, tá? Uma grandeza depende da outra. Assim como o preço
que seria pago pela carne dependeria da quantidade de quilogramas comprado. Mas vamos ver aqui então, vamos representar o perímetro y em cada situação. Vamos ver o triângulo primeiro, né? Depois a gente vê o retângulo. Então, no caso do triângulo, y vai ser igual, como é perímetro, é a soma de todos os lados. Então, vai ficar x mais 2x mais 5. A dica que eu dou é você começar sempre pelos termos que tem letra, ok? Y vai ser igual. X mais 2x vai dar quanto? Vai dar 3x, pois o x sozinho vale 1, né? Então, x mais 2x vai dar 3x. Lembrando que esse 3x não pode somar com 5, pois aqui é um termo que tem x, esse aqui não tem x, é apenas número. Ou seja, eles não são semelhantes. Você só pode resolver os termos semelhantes. Então, aqui foi possível. 3x, como esse não é semelhante, você repete, mais 5. Ok? Então, aqui é a resposta desse primeiro exemplo. O perímetro y, aqui vai ser 3x mais 5. Ok? Agora, quanto que vai ser o x? Depende do valor que for atribuído. Se x aqui for 2, por exemplo, aqui daria 11, porque seria 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. X pode ser qualquer valor. Por isso que x é chamado também de variável, né? Porque o valor, ele muda, ele varia, né? Tá? É a variável, uma das variáveis da função. Agora vamos ver aqui, ó, no caso do retângulo. No caso do retângulo, eu vou calcular o perímetro y, né? Como vocês já sabem, perímetro é a soma de todos os lados. Esse retângulo tem quantos lados? É um quadrilátero, né? São 4 lados. Aí de repente alguém vai achar que só são 2, né? Representados aqui só são 2. Mas se o lado de baixo é x mais 3, o de cima também vai ser x mais 3. São iguais. Se esse lado é x, aqui é x também. Então, vamos somar os 4 lados. Então, eu vou colocar x mais o lado de cima, que é igual ao de baixo, x mais 3, mais esse aqui, que é igual a esse, ó, x, mais o de baixo agora, x mais 3. Então, nós teremos y igual. Como eu já falei, você resolve os termos semelhantes, letras com letras, números com números. Então, aqui nós teremos x mais x, 2x. Não posso somar com esse termo que não tem x, ó. Aqui não tem x, então, vamos lá. X mais x, 2x. 2x mais x aqui, 3x. 3x mais x, 4x. Somado agora com os termos que não tem x, esses dois. 3 mais 3, 6. Pergunta agora, posso somar 4x mais 6? Não, pois eles não são semelhantes. Então, isso aqui já é o resultado, tá? Então, o que é que ele pediu aqui? Represente o perímetro y em função de x nos polígonos a seguir. Então, nesse retângulo, o perímetro y é igual a 4x mais 6, ok? Bom, então, como vocês viram, há diversas situações onde há uso das funções. Aqui é um exemplo da função, né, como que ela pode ser representada. E para concluirmos a aula de hoje, né, nós vamos ver aqui essa outra situação, ok? Para então encerrarmos a aula de hoje. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ok? Vamos aproximar aqui, ok? Vamos lá. Olha só. Em um parque de diversões, os visitantes pagam R$15 pelo ingresso, ou seja, a entrada, e R$4 para brincar em cada uma das 20 atrações disponíveis. Então, nesse parque há 20 tipos de brinquedos. Então, quem for entrar, só de entrada paga 15, aqui ó, ingresso, e mais R$4 por cada brinquedo que usar. Ok? Então, aqui nós temos algumas perguntas. Vamos ver essa primeira aqui, ó.
Qual a quantia P gasta pelo visitante que escolher brincar em N atrações? Então vai ser igual aquele exemplo anterior, você vai representar por meio de uma fórmula. Qual a quantia P? Então ele vai pagar, a quantia P que ele vai pagar vai ser R$15 da entrada, mais ele vai pagar R$4 por cada brinquedo que usar. Esses brinquedos aqui são chamados de atrações. E quantas atrações são? Tem 20 atrações. Mas a pergunta aqui é, qual a quantia P gasta pelo visitante que escolher brincar em N atrações? Quando fala N atrações, aqui pode ser qualquer quantidade. Pode ser 2 atrações que ele vai brincar, 5, 8, no máximo 20. Como nós não sabemos quantas são exatamente, então nós vamos representar por N. Quanto que ele vai pagar? Por cada atração que ele usar vai ser R$4. Então aqui vai ficar 15 da entrada mais 4 vezes N, que é 4 vezes a quantidade de atrações que ele usar, né? Se ele usar 2 atrações, vai dar 8, né? 4 vezes 2, 8, mais 15, 23. Então, P é igual a 15 mais 4N, ok? Então, essa é a quantia P que ele vai pagar em função de N atrações. Ok? Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos mais 2 exemplos para, então, concluirmos a aula de hoje. Quanto vai pagar uma pessoa que brincar em 3 das 20 atrações? Quanto? Vamos usar, nós temos 2 opções. A primeira delas é usar a fórmula que nós encontramos. A outra é fazer esse cálculo mental, né? Usando a lógica de cabeça. Vamos primeiro usar a fórmula. Então, ele vai pagar P, significa a quantia que ele vai pagar, é igual a 15 da entrada, mais R$4 de cada brinquedo, vezes N. N quer dizer o quê? Número de atrações que ele vai usar. No caso aqui, na pergunta 3, né? Não é isso? Olha só, quanto vai pagar uma pessoa que brincar em 3 das 20 atrações? Então, N aqui, que é o número de atrações, é 3. Ok. Então, P é igual... E aí? Temos aqui uma expressão numérica. Vamos relembrar? Lá no 6º ano, se estuda expressões numéricas. E a regra das expressões numéricas diz o quê? Primeiro soma ou primeiro multiplica? Primeiro multiplica, ainda que a multiplicação venha depois, tá? Então, vou repetir esse 15, mais 4 vezes 3, 12. Ou seja, é 15 da entrada, R$12, porque usou 3 brinquedos. Cada brinquedo dá R$4. P é igual a 27, ok? Então, a pergunta é, quanto vai pagar uma pessoa que brincar em 3 das 20 atrações? Ele vai pagar R$27, ok? Que é 15 da entrada, mais R$12 de 3 brinquedos. 15 mais 12, 27. E para concluirmos, aqui é uma situação invertida, tá? Na situação que nós acabamos de fazer, foi dado o número de atrações para encontrar o valor. Aqui é o contrário. Olha só o que diz aqui. Com R$35, em quantas atrações poderá uma pessoa brincar? Então, aqui nós temos o valor para descobrir quantos brinquedos ele pode usar com esse valor. Vamos usar a mesma fórmula, tá? P é igual a 15, que é a fórmula que nós encontramos aqui, ó, que é a chamada lei da função. Então, o valor, para calcular o valor, tem que somar o valor da entrada mais R$4 de cada brinquedo, que é N atrações, né? Beleza. Com R$35, em quantas atrações poderá essa pessoa brincar? Então, 35 é o valor que ele vai pagar. Então, esse 35 vai no lugar do P ou do N? Vai no lugar do P aqui. Então, vai ficar 35, que é igual a 15, mais 4 vezes N, 4N.
tá? 35 é o valor que ele vai pagar, P de pagar. Então 35 é no lugar do P. Na anterior, o 3 foi no lugar de quem? Do N, que era esse N aqui, que era o número de atrações que ele usou. Como é que 35 é o valor que ele vai pagar? É no lugar do P. Beleza. Isso aqui, gente, é uma equação. Vocês aprenderam a resolver aquelas equações com o X? Aqui é N. A equação pode ser qualquer letra, que é chamada de incógnita. Aqui vai ser o N. Lembra lá, quando nós calculamos o valor do X, o X tem que estar no primeiro membro. Então, nós vamos inverter. Tudo que é o segundo membro, ou seja, tudo que está depois da igualdade, vai ficar antes. Então, vai ficar 15 mais 4N igual a 35, ok? Nós invertemos, tá bom? Então, olha aqui, o sinal de igualdade, ele separa o primeiro membro do segundo. Então, 15 mais 4N ficou antes da igualdade e o 35 depois. Agora, nós vamos separar os termos que têm letra dos que não têm. Então, aqui vai ficar 4N, que é igual. Quem que a gente escreve primeiro, 15 ou 35? Aquele que já está no segundo membro, no caso 35. Então, aqui vai ficar 35 e o 15 que está no primeiro membro vai passar para o segundo, né? Por que mesmo? Ele não tem letra. Então, aqueles que não têm letra, que são apenas número, vêm para o segundo membro. As letras ficam no primeiro. Então, se era 15 positivo, vai ficar 15 negativo. Lembra? Na equação, quando o termo passa do primeiro membro para o segundo, ele muda de sinal. Se era positivo, fica negativo. Se fosse negativo, ficaria positivo. Então, repete aqui, 4N é igual a 35 menos 15, vai dar 20. Ok? Isolo N para descobrirmos o valor do N, que é o número de atrações que ele vai usar. E aí, quem vai primeiro, 4 ou 20? O 20 que já está no segundo membro. Ok. O número que está junto da letra, ele está multiplicando. Se ele vai passar para o segundo membro, tem que inverter. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vai ficar 20 dividido por 4. Lembrando, volto a dizer, o número que está junto da letra está multiplicando. Quando ele passa para o segundo membro, fica dividindo aqui, ó, tá? Então, vamos para o resultado final. N é igual, 20 dividido por 4 vai dar 5, ok? Então, aqui nós temos a resposta para essa pergunta. Vamos rever a pergunta. Com R$35, em quantas atrações poderá uma pessoa brincar? Então, ela poderá brincar em 5 atrações, ok? Nós fizemos o cálculo usando a fórmula que nós encontramos aqui, né, nessa questão. Mas, como falei, você pode utilizar a fórmula ou fazer o cálculo mental. Como? Com R$35, em quantas atrações poderá uma pessoa brincar? Ou seja, desses 35, 15 é da entrada. Então, de 35 você tirou 15 da entrada, resta 20. 20 é o que ele vai usar nos brinquedos. Se cada brinquedo é R$4, com R$20 dá para usar em quantos brinquedos? 5, porque 5 vezes 4 é 20, ok? Então é isso, gente, tá? Essa é a nossa primeira aula sobre função, e na aula seguinte estarei mostrando para vocês, né, no início da próxima semana, como construir o gráfico de uma função, ok?